Quando o meu bebê vai dormir a noite inteira? Essa é a pergunta de milhões que normalmente vem acompanhada de várias outras dúvidas quando o assunto é o sono do bebê e da criança. É normal acordar para mamar até que idade? O que significa a tal da rotina do sono? Como ela funciona? Vem comigo que nesse episódio a gente vai explicar tudo isso e esclarecer muitas outras dúvidas que eu tenho certeza que estão surgindo na sua cabeça nesse momento. Eu sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas, e esse é mais um Pode Falar Mãe que está começando. Vem com a gente. Para o bate-papo de hoje, então, recebo Ana Groninger, que é educadora integrativa do sono, infância e parentalidade pelo MEC, mentora de famílias. Muito obrigada, viu, Ana, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí o convite, a oportunidade. Ana, vou começar pelos recém-nascidos, né? Eles basicamente mamam e dormem, né? Então, como que a gente pode dar um norte aí para os pais, principalmente os de primeira viagem, né? O que é esperado nessa fase? A gente escuta muito a questão de acordar para mamar a cada 3 horas. Isso seria uma regra ou vai variar muito aí de criança para criança? Vamos começar dando esse norte aí para os pais. Maravilha. Então, começando, né, pela abordagem da saúde integrativa infantil, que é a abordagem que a gente utiliza, né, para os atendimentos, né, um olhar humanizado e realmente integral para bebê e para criança, para a família toda. O que a gente observa? Que o recém-nascido, ele não tem muito padrão, né? Realmente eles mamam e dormem porque eles precisam se desenvolver principalmente o cérebro, né, que nasce com 25% só formado, e é na hora que dorme que esse cérebro se desenvolve, todas as suas funções. Então, não é de se esperar muito um padrão, né? Essa questão de a cada 3 horas, a gente acredita que existe muito a bioindividualidade desse bebê, né? Então, quando você pega uma regra rígida num ser humano que é incrível, que é individual, que é realmente respeitado em suas individualidades, não dá para se esperar um padrão, tá? Então, realmente, esse bebê ele precisa ser atendido na sua individualidade e cada bebê vai ter o seu padrão, a sua necessidade. Sei porque eu lembro, principalmente com a minha primeira filha, era muito diferente, assim, ela acordava a cada hora, de hora em hora para mamar. E aí eu tinha amigas que falavam, nossa, eu preciso acordar meu bebê. E a orientação do pediatra era essa, né? Sim. Se ele dormir mais do que 3, 4 horas, você tem que acordá-lo para mamar. Então é isso, não tem regra, é tudo válido nessa fase. Realmente precisa acordar nesses primeiros dias de vida aí, nos primeiros meses. Um ponto que você falou é essencial. É seguir o pediatra, né? O pediatra, ele tá a par da saúde individual desse bebê, se é um bebê prematuro, se é um bebê baixo peso, como que tá a curva de desenvolvimento desse bebê. Então, o profissional de referência nesse sentido de alimentação, de quantidade de mamadas, né? O pediatra, ele é um profissional que está mais, né, conectado com essa evolução desse bebê, essa necessidade. A gente encontra até na internet algumas tabelas de sono, né, das crianças, assim, de quantas horas de sono são esperadas por dia, desde o recém-nascido até 3, 4, 5 anos de idade. Sim. É bom a gente ter esse norte, sim ou não? Não precisa se apegar a isso. Por exemplo, sei lá, no primeiro mês de vida, quanto que um bebê precisa dormir? Olha, como experiência de mãe e de profissional, eu acho muito delicado a gente se apegar a números nessa primeira parte da vida, né? Tanto da nova mãe, né? Desse novo bebê. Porque quando você se conecta com um número, com uma tabela, você facilmente vai se desconectar das necessidades do bebê. Porque existe uma média, existe os acima da média e o abaixo da média, né? E o seu bebê, ele pode estar em qualquer um desses lugares. Então, se a gente se conecta com um valor de quantidade de horas e o nosso bebê não dorme aquela quantidade de horas, a gente muito provavelmente vai desconectar ainda mais, vai achar que tem algum problema e tudo mais. E sim, podem ter N situações que a gente precisa investigar, mas de modo geral, eu sempre recomendo para as famílias se conectarem com o seu bebê, né? Eu sei que pode ser um grande desafio com a internet na palma da mão, com as informações ali, né? E se você pegar, existem várias tabelas também. Então, qual que é a tabela mais embasada cientificamente para eu poder orientar?
entendeu? Então, a gente pode facilmente se desconectar daquele nosso bebê, né? E aí, a gente acabar se perdendo, né? Por conta desse dado que não cabe para o nosso bebê. Agora, uma coisa que é muito difícil também, principalmente no início, é essa coisa de identificar o dia e a noite, né? O bebê demora para ter essa percepção e acredito que cabe aos pais mostrar um pouquinho o caminho, né? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente escuta bastante falar da tal da rotina do sono. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que significa essa rotina do sono e qual a importância dela. Perfeito. Então, sobre o ritmo, né? O que acontece? Todo indivíduo, desde a barriga, então o bebezinho, ele já vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo um ritmo biológico interno. Então, lá dentro do cérebro tem um grande master clock, que a gente fala, que é um lugar do cérebro que regula todas as funções do organismo no ciclo de 24 horas, tá? Então, ele tem um relógio biológico interno, mas esse relógio, ele vai depender de um regulador, que é o ritmo circadiano, né? Muitos já ouviram falar ciclo circadiano, ritmo circadiano, que é um dos reguladores que vai regular todas essas funções do ritmo interno. Então, um bebê, ele já nasce com o seu ritmo interno, mas ele vai sendo regulado com o ambiente, com a interação, com as atividades ao longo do dia, tá? Então, nos primeiras semanas, ele regula com a mãe. Então, por isso que desde do terceiro trimestre já de gestação, esse bebê regula frequência cardíaca, frequência respiratória, embora seja ainda pelo cordão umbilical, uma série de funções com as funções da mãe. Então, por exemplo, com a amamentação, tem melatonina no leite materno, que a mãe produz, o bebê não tem, que é um hormônio importante aí para regular dia e noite, né? Ele é um hormônio do escuro, ele é secretado à noite. Mas esse bebê sozinho ele não consegue. Então, quando a mãe amamenta, por isso também de uma das importâncias da amamentação, né? Ela fornece essa melatonina, esse hormônio via leite materno, esse bebê ele vai se regulando à noite, né? E durante o dia, a melatonina é basal, é uma outra quantidade, e aí ele vai ficando mais desperto. Tem outras questões, até 6 a 8 semanas esse bebê ainda tem uma barreira contra estímulos para prevenir que ele fique super estimulado, que vai sendo perdida, então, perto dos 2 meses. Então, tudo isso vai interferindo na formação desse ritmo circadiano do bebê. Então, pelo que você está me dizendo, nos primeiros 2 meses, cabe à mãe fazer esse papel de agora é noite, agora vamos apagar a luz, agora vamos ficar aqui no escurinho, por mais que o bebê esteja acordado ainda, né? Isso. É a mãe manter esse ritmo dia e noite. Isso, na verdade, assim, ele ainda não vai saber, né? Ele não vai sentir que é dia e noite, mas a casa vai cuidando disso até o momento que ele vai produzindo os seus próprios hormônios, neurotransmissores, e aí ele vai se regulando realmente com dia e noite. Por isso que desde o começo é muito importante fazer uma rotina do sono, como você falou, nas sonecas, mesmo assim, no escurinho, no ambiente mais quietinho, porque é um mito muito difundido, né? Mas esse bebê precisa saber que é dia, então ele precisa tirar soneca no claro, no barulho, senão ele não vai conseguir dormir, né, as sonecas que ele precisa em qualquer lugar, né? E a vida acontece durante o dia, né? Porém, isso não é verdade, porque muitas vezes isso não vai ter uma reparação nessa soneca, entendeu? Como eu falei, nos primeiros meses, talvez a luz não vai impactar tanto, porque ele tem barreira contra estímulos. Então, talvez sim, talvez, o meu bebê, nossa, dorme em qualquer lugar, no barulho, no claro, né? Principalmente nas 6, 8 semanas iniciais. Depois pode ser que esse bebê, meu Deus, o que aconteceu? Né? Mudou o bebê. E realmente, esse bebê vai mudar pra caramba nesse primeiro ano, principalmente. Então, a partir do segundo mês, é importante tomar esse cuidado com as sonecas do dia
é importante que elas sejam mais tranquilas também. Isso, até mesmo antes desse período, é uma rotina, como você falou dessa construção da rotina do sono, que é extremamente importante. Já começar, ele não vai confundir, né, o que muitos falam, ele tá trocando o dia pela noite, né? Isso é uma construção que vai acontecendo naturalmente. Então, por isso que, quanto antes, né, já faz as sonequinhas no escuro, porque realmente o recém-nascido, ele tem uma demanda maior de sono, né, porque ele precisa desenvolver o cérebro, ele precisa desenvolver todos os órgãos, então é durante o sono que ele vai desenvolver isso. E é mamar, né, dormir, trocar uma fralda e muito pouco tempo de interação, até o momento que ele vai ampliando o tempo acordado e aí ele vai sim diminuindo, organizando melhor essas sonecas para ter um padrão, né, lá perto dos 4, 6 meses. Eu acho que, assim, muita gente pensa, eu inclusive pensava antes de ser mãe, né, que essa questão do sono é uma coisa natural, né, que a criança ela vai se cansar e pegar no sono naturalmente. Quando na verdade não, né, a gente precisa induzir o sono, é isso? Então, é um misto, tá? Nós, né, como eu falei, a gente trabalha com a saúde integrativa infantil, então a gente entende sobre a individualidade do ser humano e realmente o respeito às necessidades do bebê. Esse processo, ele é natural, é fisiológico, né? O processo do sono. O bebê já tem momentos de vigília e de sono dentro da barriga da mãe. Então, os estudos mostram a partir de 20 a 28 semanas um estado de sono quieto, um estado de sono ativo, um estado de sono indeterminado. Então, existe já esse bebê de maneira muito rudimentar do que a gente tem hoje, esse bebê já dorme na barriga, né? Em resumo é isso. E depois esse padrão de sono vai sendo estruturado. Mas nós precisamos, então, no caso, facilitar. Então, é um pouco diferente, parece muito tênue a linha de ensinar um bebê a dormir, induzir o sono do bebê, mas muito mais do que isso, é facilitar o ambiente, é observar os sinais de sono que esse bebê dá. Quais são os sinais de sono do meu bebê, né? Porque às vezes a gente de novo vai para tabelas. Qual é o sinal de sono do meu bebê? Então eu vou ficar esperando ele coçar o olhinho, ele bocejar, ele lacrimejar o olho para eu saber que horas que ele tá com sono. Às vezes o seu bebê não vai dar esses sinais, né? Então, por isso que a gente falou muito dessa observação. Ficar atento e entender, né, o seu próprio bebê. Entender o seu bebê justamente para sim. Opa, esse bebê está demonstrando sinais de sono. Se é um bebê com um temperamento, com características temperamentais de maior sensibilidade, de um nível de energia maior, a gente tudo avalia isso no atendimento individual. Tudo isso vai individualizar esse bebê. Então, pode ser que para esse bebê mais sensível, com uma adaptabilidade mais lenta, uma série de características peculiares, ele vai precisar de mais auxílio, de mais ajuda, né? Por isso que um ambiente escurinho, com ruído branco, que é aquele sonzinho do útero, aquele sonzinho frequente, né? Que não é uma musiquinha de ninar, é aquele sonzinho contínuo. Isso tudo vai começar o quê? Diminuir estímulo visual, diminuir estímulo auditivo, né? Com as outras coisas. Vamos trazer já de cara, já que você já citou algumas dicas para os pais, então, para essa rotina do sono noturno, principalmente, que acho que é a maior preocupação de todo pai, né? O bebê entender que é noite, que é hora de dormir. Então, o que pode ser? Um banhinho, o ruído branco, uma massagem, que vale nessa hora? Eu acho que o importante é manter a rotina, né? O primeiro passo. Perfeito. Fazer exatamente a mesma coisa todos os dias, é isso? Perfeito. Então, assim, eu considero, assim, além da rotina, mais 2 outros R's extremamente importantes para ficar bem didático. Então, nós temos primeiro o ritmo do bebê, que a gente já conversou aqui, né? Começamos aí a falar do ritmo do bebê. É importante a gente entender qual é o ritmo do nosso bebê, né? Que horas ele sente sono, tem o esperado para a faixa etária, tem uma série de coisas, mas é importante identificar porque é uma coisa inata, não tem como você mudar. Não tem como você colocar o bebê, encaixar ele na sua rotina sem você considerar esse ritmo do bebê. Senão,
vai ser trabalho, vai dar trabalho tanto para o bebê, vai ser estressante, quanto para a família. Então, a gente vai identificando o ritmo desse bebê. A partir do ritmo, é que a gente vai construir uma rotina que atenda a esse ritmo, que é o quê? O que é a rotina? A rotina não é cronograma, né? Não é aquela coisa cheia de horário que se passou do horário, nossa... Mas é uma organização das atividades ao longo do dia que vão atender o ritmo do bebê e da família e da dinâmica, né? Então, a gente tem que considerar isso como um todo. Então, não é só, meu Deus, eu vou deixar de viver a vida para olhar só para o bebê, mas também nem só o bebê precisa se acostumar, ele chegou depois, ele que se vire, né? Mais ou menos assim, né? De uma maneira mais né? Grosseira, né? Seria isso. Então, é observar e fazer uma rotina que se encaixe dentro dessa dinâmica. Lembrando que o bebê é muito menos adaptável do que a gente, né? Do que o nosso trabalho, do que as nossas atividades. Então, é olhar para isso. E o terceiro R, que vai ajudar nisso tudo, que justamente foi o que você trouxe, são os rituais, né? Então, é muito importante para tudo na vida, até nós adultos. Nós temos um ritual, consciente ou não, quando a gente acorda, quando a gente vai se alimentar, né? A gente vai lá, ou vai no restaurante, ou vai fazer a comida, pega o prato, ritual para tomar banho. Sem você perceber, você faz as mesmas coisas ao mesmo tempo, né? Todos os dias do mesmo jeito, porque é um hábito que vai criando. E para o bebê, que ainda é tudo novo, tanto para ele quanto para a família, é importante, então, uma sequência de atividades claras, objetivas, que vão sinalizar que aquela atividade vai ser realizada. Então, os rituais vão ajudar a trazer esse momento para o bebê, né? Porque ele não vai entender a nível de raciocínio, porque essa parte do cérebro do raciocínio vai ser formada lá com 25 anos, né? Então, a gente ainda tem muito tempo aí para esse cérebro amadurecer e ele sim entender racionalmente, cognitivamente, igual nós entendemos que é hora de fazer tal coisa. E o principal papel desse ritual noturno, então, é trazer esse bebê para o relaxamento, é deixar ele livre longe, né, dos estímulos excessivos, da luz. Sim, além de sinalizar o evento, né, de trazer segurança para ele, porque o momento de adormecer é o momento mais vulnerável do nosso dia. É como se, entre aspas, a gente se desligasse. Hoje a gente sabe que o sono é um processo totalmente ativo, né? Mas é um momento que você precisa de tranquilidade para se entregar. Até nós adultos, né? Nós precisamos estar num ambiente que tá tranquilo, que a porta tá trancada, que a chave, né? Que tá tudo certo e você vai entregar, né? Se entregar ao sono. Então, sim, esse ritual, ele tem que trazer atividades que vão ajudar no relaxamento, que é um dos pilares que o bebê precisa para adormecer, junto com o sono suficiente. Então, não adianta fazer só um ritual, mas eu faço o ritual e meu bebê não dorme, ele demora para dormir. Então, não é só a sequência de atividades, é um conjunto de coisas que aconteceram ao longo do dia, né? A pressão de sono, que é outro marcador, né? Das horas que o bebê tem sono, tudo isso organizado dentro da rotina, para que realmente esse ritual de sono, que tão importante quanto o ritual da noite, também é o das sonecas, porque a soneca ela vai liberar a pressão de sono para a noite não entrar naquele efeito vulcânico. E acho que outro mito também que a gente escuta bastante é aquela coisa, não vou deixar ele dormir de dia para ele ter sono à noite. Isso é um erro grave, né? A criança mais cansada vai ter mais dificuldade para pegar no sono, né? À noite. Sim. Tem momentos muito pontuais, rotinas pontuais em que nós, educadores integrativos, estudamos o caso e entendemos em que momento é necessário talvez reduzir um tempo de soneca, ajustar essa soneca, porque não está equilibrado esse dia, porque está dando reflexo lá na noite. Mas são muito pontuais os casos que a gente precisa mexer. Fora isso, o bebê ele precisa descansar de dia, realmente, quando há a sua necessidade, né, de acordo com a faixa etária, essas sonecas elas vão mudando, né, conforme a necessidade, até o momento para ele chegar à noite com sono suficiente, nem demais,
porque se ele tá com sono demais é aquilo. Quem aí nunca observou, ou nunca ouviu falar sobre a hora da bruxa, o efeito vulcânico, aquele bebê que chora, 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 e a gente faz de tudo e nada resolve. Eu passei por isso com a minha primeira filha, né? E eu não tinha ainda conhecimento sobre o sono. E nem só bebê, né? Eu vejo a minha mais velha, por exemplo, tem quase 4 anos, e quando ela tá cansada é uma coisa assustadora. Exato. Ela se transforma, ela grita, ela chora, assim, se passar da horinha ou tiver alguma coisa que dá uma bagunçada aí na rotina, que deixa ela mais cansada, deixa ela exausta, Sim. é terrível. Ela simplesmente não quer dormir. E ela Sim. grita, ela dá show, ela dá escândalo. Eu falo, gente do céu, o que o cansaço não é capaz de fazer com uma criança, né? Exato. E é bem isso, a ideia não é deixar a criança extremamente cansada, né? Não, então por isso que assim é um balanço muito equilibrado do dia para que realmente essa criança tenha pressão de sono suficiente, que é aquilo que eu falei, que é um termo mais técnico, mas é mais ou menos isso, é colocar a criança para dormir com qualidade, porque se ela também tira soneca de má qualidade, igual a gente falou, né, num ambiente claro, barulhento, tudo, pode ser que não tenha sido reparador essas sonecas aí do dia. Eles falam, mas meu bebê dormiu durante o dia e à noite tá demorando para dormir ou acorda muitas vezes, muito mais do que esperado. Então, tudo isso vai impactando. E quando elas começam a ficar mais definidas? Eu sei que, como a gente está dizendo desde o início, né? São seres aí individuais, cada um com as suas peculiaridades, mas acho importante a gente ter alguns nortes, né, para os pais. A Sim. partir de que idade é esperado que a soneca já seja mais definida? Uma de manhã, uma à tarde? O que é esperado aí para que os pais tenham um norte? Perfeito, exatamente. Esses parâmetros são muito importantes para a gente entender exatamente quando buscar uma ajuda ou quando tá tudo ok, né? Ai, meu filho tá dormindo demais de dia. Então, assim, como eu falei, do recém-nascido até uns 3, 4 meses, é um período que a gente fala de esterogestação. É um período ainda de muitas mudanças, muita adaptação desse bebê e dessa mãe, dessa família, né, dessa rotina e tudo mais. Então, a partir dos seus 3, 4 meses, esse bebê começa a consolidar umas 3, 4 sonecas. 3 sonecas de modo geral. Tá? Então, de 4 a 6 meses é aquele período que, inclusive, é falado da regressão dos 4 meses, que alguns bebês que dormiam super bem, começam a acordar demais e tudo mais, mas, na verdade, é uma evolução do padrão de sono, mas, de modo geral, nesse período de 4 a 6 meses, eles já estão, né, regulados com 3 sonecas, tá? Alguns com uma quarta soneca muito curtinha, mas, normalmente, essa começa a atrapalhar o sono noturno. Então, 4 a 6 meses, 3 sonecas. De quanto tempo cada soneca? Isso também varia, tá? Também varia a necessidade de sono individual e também, às vezes, tem criança que tira uma primeira soneca mais curta, a segunda mais longa, a terceira mais curta. Então, isso é um pouco variável. Mas pra gente considerar uma soneca, pelo menos uns 15, 20 minutos aí de um soninho. Um pouquinho mais, né? Normalmente, uma soneca, ela tem em torno de 30, 40 minutos, tá? E pode chegar até 1h30, 2 horas. Pode, exatamente, pode. Aí, de novo, né, tem todo... Que horas que é essa soneca? Qual a necessidade desse bebê? Às vezes uma soneca de 2 horas na tarde vai impactar o sono noturno. E a gente, assim, sempre precisa considerar a soneca de qualidade, mas, de modo geral, priorizar o sono noturno. Então, por isso que às vezes vem essa confusão, eu acredito, né? Na minha visão, de, então vamos só no sono noturno. Porque é no sono noturno que a gente passa por todos os estágios de sono, a arquitetura do sono vai sendo estruturada de uma maneira mais benéfica aí no sentido das fases de sono. E a partir de que momento a criança não precisa mais de soneca? É só lá pra frente, uns 3, 4 anos ou não? Isso, exatamente. Então, ela vai passando por estágios, né? Por exemplo, 3 sonecas, de 6 a 12 meses, 2 sonecas, de 12 a 18 meses, 1 soneca, e a partir daí ela fica com uma. A partir de 3 a 5 anos, é uma faixa de idade que alguns bebês costumam, já criança, né? Os toddlers, já
dispensar a necessidade de soneca, mas é muito importante observar, porque é nessa fase também que eles estão, né, com autonomia e não querem fazer o que você orienta, sugere, né, querem ter toda aquela independência e tudo mais, e às vezes aquele ambiente está tão estimulante e tudo mais que o bebê, eu não quero dormir, né? Mas ele precisa. Então, é sempre observar, né? Como que tá o humor da criança, como ela passa o dia e tudo mais. Então, não é porque tá de 3 a 5 que, então, eu vou tirar a soneca do meu bebê. Porque, ai, nossa, essa soneca me prejudica porque eu tenho a minha rotina. São testes, mas pode ser que para o seu bebê, né, para sua criança, nesse caso, ela ainda precisa. E a partir de 5, né, eles já reduzem bem a ponto de perder essa necessidade. Mas o importante, tá, nesse ponto, é sempre ter um momentinho quietinho no meio do dia, tá? Excluindo telas, por favor. Eu sei que a gente tá nessa tecnologia, né, mas a gente sabe do poder de estimulação das telas, né? Independente, assim, lógico, mais do programa que a criança está assistindo, mas mesmo, é uma coisa calminha. A gente sabe dos estímulos visuais e tudo mais, mas também o que a criança está perdendo nesse momento da tela, né? Então, de preferência, um momento que ela vai sentir que ela está relaxando, né? Não vidrada lá, né? Em outro universo, né? Ela não tá conectada com aquele momento. Então, que seja brincar de massinha, que seja uma rede, que seja contar uma história, que seja ler um livro. Tem diversas atividades. Ela não precisa necessariamente dormir, mas tem que ter um momentinho de tranquilidade. Isso, como se fosse, assim, um momento de reconexão com você, introspecção, né, introversão, para depois voltar com a parte da tarde, né, desenvolvendo todas as suas habilidades. Pergunta de milhões aí. Quando que é esperado, então, que o bebê, a criança, durma a noite toda? Olha, realmente é a pergunta que a gente, né, mais recebe, é mais o objetivo de tantas famílias, até a gente trazer essa educação sobre o sono, né, porque o processo é uma educação sobre o sono. A gente não está acostumado a valorizar o sono na vida adulta, né, então é muito difícil muitas vezes a gente passar uma importância do sono para a criança se a família toda não entende, não aplica os benefícios e essa rotina de sono familiar. Tá? Então, a partir daí, é importante a gente entender que é um processo individual. A criança, ela tem que estar pronta. Então, assim como andar, a gente vê quais as faixas etárias que o seu filho andou. 9 meses, 1 ano e 2, é variável, né? Então, tem a individualidade dessa criança, né? De quando que ela vai estar pronta realmente, neurologicamente, para dormir a noite toda, porque a criança ela acorda e ela chama os pais quando ela tem uma necessidade a ser suprida, a ser atendida, né? Isso todos nós acordamos de madrugada. Temos microdespertares e tudo mais. A gente tem a questão da amamentação, por exemplo, é uma questão. Eu estou agora com uma de 8 meses e a pediatra disse, olha, nesta fase ela já não precisa acordar para mamar. Então, você avalia, né, se você consegue administrar isso, mas é difícil, né? Porque ela, por exemplo, acorda querendo mamar e ela mama muito quando ela acorda. Sim. Então, eu entendo que se ela está acordando e mamando de fato, é porque ela ainda precisa, né? Então, vamos nessa aí na intuição de mãe, né? Exatamente. Mas pra gente trazer mais ou menos um parâmetro, então, um bebê pode dormir a noite inteira a partir de que idade, mas pode demorar também até quanto aí? Por isso que eu falei, né? Tem que entender as necessidades desse bebê. Então, não é só alimentação, né? Você trouxe um ponto de alimentação. Existem linhas de pediatras que vão orientar que um bebê de 9 meses ainda precisa se alimentar à noite, né? Por conta de todo o desenvolvimento que ele tem. Tem crianças que têm uma demanda de um aporte calórico maior, outras menos. Então, tem um gasto energético maior, outras menos. Então, a gente considera que no primeiro ano, esses despertares, né, ainda são esperados, principalmente porque o leite é o principal alimento até 12 meses, né? Então, ainda é esperado mamadas noturnas para alimentação, na grande maioria dos casos, tá? Existe também nessa fase que você está passando o começo da ansiedade da separação, que é um desenvolvimento cerebral onde o bebê ele começa a perceber que quando eu não vejo um objeto, esse objeto sumiu.
Ele não sabe que está em outro lugar, que está no quarto e tudo mais. Imagine quando é a sua mãe, né? Então, é esperado que por volta dos seus 7, 9 meses, esse bebê possa começar a acordar mais, chamar mais, por conta até de uma saudade, você tá aqui? E aí, às vezes, até essa ansiedade pode gerar uma sucção maior, né? Então, não necessariamente pela alimentação, realmente do nutriente, né? Ela não tá com fome, mas... Ai, ela ficou ansiosa, né? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Por isso que atender o bebê, né, é muito importante, sempre observando, né? Quais são os ruidinhos? Existem ruídos de sono, que são movimentações que a criança faz, mas não são choros, né? O choro precisa ser atendido, porque quanto mais tempo esse bebê ficar chorando, né? Mais estresse ele vai acumular no corpinho e mais ele vai precisar ativar esse estado de alerta, porque senão ele não sobrevive, né? Então, é muito importante observar que o despertar de madrugada não é só alimentação, né? Então, por isso que ele vai ter esse aspecto maior no primeiro ano de vida. No segundo ano de vida, que é do 1 aos 2 aninhos, isso já diminui de uma maneira muito drástica. Por quê? Porque esse bebê já se alimenta mais de sólido. A introdução alimentar que começou no primeiro ano, né, lá no segundo semestre de vida, ela já está mais consolidada, né? Ela já está tendo mais aporte calórico. Ela já se organizou melhor ao longo do dia com uma sonequinha, né? Com seus 18 meses, normalmente, um período. Teoricamente, então, um ano e meio, a gente já pode esperar que a criança durma a noite toda, se ela estiver preparada para isso. Exato. E aí tem outros fatores, como eu falei. Tem fatores emocionais, então tem fatores ambientais. Então, se a criança estiver com frio e não tiver nada lá, porque na madrugada a nossa temperatura corporal e ambiental muda, né? Então, se essa criança tiver com frio, com calor, assim como nós, né? Com a fralda incomodando, com dor, aí vem as enfermidades, a congestão nasal, ela vai chamar o cuidador, né? Nessas adversidades aí para ser atendida a sua necessidade. Mas, de modo geral, uma criança nessa faixa etária que tá com alimentação consolidada durante o dia, né? Se alimentou bem, gastou bem a sua energia. Então, é uma série teve tempo de conexão com a família, tempo de qualidade. Essa criança vai encher melhor os potinhos nutricionais, um potinho do amor, da atenção, do carinho, das atividades. Uma criança que tem muita energia, se ela não usa essa energia de dia, vai sobrar à noite. Então, essa criança vai despertar mais. Então, por isso, né? Essa criança, ela precisa estar pronta, né, em termos individuais, né, e estar com as suas necessidades atendidas. Se ela está na fase imaginativa, está tendo pesadelos, e isso é natural, é esperado. Antes da gente encerrar, o papo já foi longe aqui, mas acho que tem duas perguntas importantíssimas. Maravilha. Uma seria com relação a horário, se realmente é importante ter um limite de horário aí para as crianças dormirem, né? Para a criança não passar muito da hora, como os pais costumam dizer. E a segunda seria se faz diferença o local onde essa criança vai dormir. Se é berço, se é caminha montessoriana, se é cama compartilhada. Perfeito. Conseguimos responder isso para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Vamos lá. Então, quanto ao horário, né? De modo geral, uma criança, né? Então, até os seus 10 anos, então, de recém-nascido até 10 anos, precisa de 10 a 12 horas de sono por noite. Os bebezinhos mais recém-nascidos, isso pode ser menor, porque tira muitas sonecas, então é um bebê que pode dormir mais tarde, naturalmente, 9, 10 horas, por conta dessa dinâmica, da organização do ritmo, mas de modo geral, de 10 a 12 horas por noite, tá? Com qualidade, tá? Então, não adianta, ai, meu filho dorme da meia-noite às 10. Mas meia-noite já costuma ser um horário desconectado do dia, né? Uma criança ficar acordada até meia-noite, ela tá fora, né? 10 horas da manhã, o sol já nasceu 6 horas da manhã, de modo geral. Então, ela perdeu 4 horas do dia, das atividades, do café da manhã, da interação, né, nesse período. Então, não é só a quantidade, mas de modo geral, de 10 a 12 horas de sono por noite, não de forma ininterrupta, porque o que eu falei, atender as necessidades da criança faz parte, né, desse período de desenvolvimento. E não passando das 9, então, da noite, é isso? Isso. Aí, de modo geral, né, como a gente se conecta muito a criança com a natureza, com o ritmo da natureza, e todos nós deveríamos estar mais conectados do que
com as tecnologias, assim, né, na devida proporção. A gente vive nesse mundo moderno, é maravilhoso, a gente tem muitos benefícios, mas é olhar para o nosso ritmo interno. Então, uma criança, de modo geral, como o sol se põe perto das 6, de 6 a 8 horas, 8h30 da noite, costuma ser um horário, né, uma janela de sono adequada para uma criança adormecer. Isso tudo vai depender, como eu falei, da fase que ela tá, né? Se ela tá em transição de soneca, como acontece aquelas fases, costuma ser mais perto das 6, 6h30. Agora, uma criança que já tá com a rotina de soneca mais consolidada, né? Ela já 7, 7h30. Isso, mas e o local faz diferença? E o local faz diferença em 2 sentidos. Primeiro, na segurança. Então, é extremamente importante a gente garantir a segurança. Então, um bebê recém-nascido, quero fazer cama compartilhada. Tem uma série de recomendações importantes, né? Principalmente o adulto que não toma psicotrópico, não toma, né, nenhum medicamento que vai interferir no padrão de sono. Isso pode impactar na segurança desse bebê, grades e tudo mais. O berço, ele é mais seguro nesse sentido, sem aquele 1001 apetrechos aí que a gente acha lindo realmente nas revistas, mas que para o bebê realmente há uma prevenção da síndrome da morte súbita, você realmente deixar ele sem apetrechos no berço e no quarto do cuidador até 1 ano de idade, tá? E isso é uma recomendação nacional e internacional dos grandes órgãos, né, da pediatria. Então, é muito importante a gente seguir isso. E de modo geral, né, segurança e o ambiente. Então, o ambiente propício ao adormecer, como a gente já conversou aqui. Um ambiente, então, escuro, ruído branco, com ajuste de temperatura, né, que não seja nem quente nem frio. Uma série de considerações são importantes para esse bebê dormir confortável, né? Mas fora isso, né, é plenamente possível para alguns bebês e para algumas famílias fazer uma cama compartilhada, para outras não vai ser um caminho, né? Então é muito importante a gente saber que cama compartilhada, isso é algo que é para algumas famílias, mas nem para todas. Então a gente orienta muito nesse atendimento individual, né, que eu faço com as famílias, para que caso ela tá indicado, a gente vai olhar a mãe, vai olhar o pai, vai olhar a família. Eu acho que a gente colocar, como você falou, né, em primeiro lugar aí o conforto, a segurança do bebê, né, e o estado geral da família, né? Todos precisam descansar bem, né? Exatamente. Não só o bebê. Exatamente. Ana, muitíssimo obrigada, viu, mais uma vez pela presença. Acho que a gente teve um bate-papo muito legal com bastante informação de qualidade aqui. Obrigadão, com certeza, viu? Gratidão pelo espaço. Espero aí que vocês possam, né, realmente aproveitar boas noites de sono aí com vocês. Com certeza, obrigada. É isso então, papai e mamãe. Se você acompanha a gente só pelas plataformas de áudio, tem outro episódio de sono disponível que a gente gravou lá no início do nosso podcast, o episódio número 17, vale a pena conferir também. Entrevistei outros especialistas que trazem também outras dicas e outras visões sobre o mesmo tema, então corre lá na sua plataforma de áudio preferida e confere também o episódio número 17. Agora aqui no YouTube a gente reforça, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos que estão vivendo a mesma fase. Vamos espalhar aí conteúdo de qualidade para ajudar todas as famílias. Semana que vem tem mais. Eu volto logo, então não saia daí. Beijos e até mais.